A importância da previsibilidade de recebimento, de cumprimento das obrigações. Isso me parece que deveria ser objeto de conscientização social por parte da nossa população. E ninguém pode aqui me acusar de parcialidade ou de fanatismo, como alguém já, como palavra que eu já ouvi no passado. Tenho vídeos aqui no canal que falam sobre ação de revisão de juros, sobre ação contra o órgão de proteção ao crédito, uma série de coisas. Mas sejamos sensatos. Quando uma sociedade entra numa situação de crise permanente de credibilidade e imprevisibilidade, todos perdem, porque ninguém mais poderá confiar em ninguém. Comento aqui comento em cima de dois comentários de um vídeo que eu tenho aqui no canal. Eu tenho um vídeo, quando o devedor não tem bens, dicas estratégicas. Deixarei no card, no final recomendo que você assista. Mas o que me chama a atenção com muita frequência, e peguei esses dois comentários aqui como exemplo, mas tem dezenas no mesmo sentido. Um comentário aqui diz: tem credor que demoniza o devedor, não aceita acordo nenhum. Por exemplo, devia R$ 180 e me processaram. Passou para R$ 12.000. Ofereci 1.000 e a pessoa não aceita, quer os 12.000. Aí tá de brincadeira, né? Olha só, eu não conheço o caso concreto, então eu uso o comentário como pano de fundo, como inspiração para desenvolver uma ideia em cima. Se a dívida começou em um determinado valor e foi ajuizada uma ação e o valor aumentou muito, aumentou demais, isso costuma ter algumas causas. Uma delas pode ser juros abusivos, e é possível ajuizar uma ação de revisão. Já foi muito mais fácil no passado as ações de revisão de juros, mas ainda hoje, dependendo do caso, é possível sim discutir. Outra situação que aí não tem muito o que fazer quanto ao valor é o decurso do tempo. Eu vejo muitas pessoas contraem alguma dívida, uma dívida pagável, e aí, por alguma razão emocional, não, uma razão não racional, por uma razão irracional, normalmente mágoa, vaidade, algo do gênero, a pessoa se recusa a pagar e o tempo vai passando. E aí a pessoa diz: ah, estou devendo tanto, mas até ele conseguir receber, levam alguns anos. Alguns anos passam rápido. E com uma taxa de juros, com um índice de correção de 1% ao mês, mais o GPM, que era utilizado até há pouco tempo, ou agora que se utiliza a Selic, por exemplo, que está alta, inclusive, nós temos uma dívida que vai aumentando. A dívida começa no valor equivalente a uma bicicleta, depois de um tempo ela equivale a uma moto, depois de um tempo a um carro, depois a uma casa. E fica impagável. E o tempo passa rápido. Então, antes de você fazer um comentário, tirar uma conclusão genérica, a dívida era pequena e ficou grande, é bom saber o motivo disso. Outra causa que pode aumentar, inflar uma dívida, são os consectários legais. O que é isso? São os acréscimos, honorários de sucumbência, custas processuais, multa. Vamos imaginar, contrai uma dívida com você, uma dívida de R$ 5.000. Eu posso pagar os R$ 5.000, mas eu não pago. E aí você ajuiza uma ação judicial, uma ação de cobrança, e ganha. Ali já tem honorários de sucumbência, de 10% a 20% sobre o valor da dívida. A dívida já não é mais 5%, é 6%. Aí tem mais a correção monetária e os juros ao longo do período. Vamos imaginar que tenha se passado lá um ano. Então, correção monetária, mais juros lá, os 6.000 já não são 6. Já são, vamos botar, 7.000, 7.500. Aí você, aí eu não pago, aí você às vezes uma ação de execução, pede a conversão em fase de cumprimento. Aí aqueles 7.500 já não são mais 7.500, já tem 10% de multa e mais 10% de honorários de sucumbência sobre
pela fase de cumprimento que se acumula ao débito anterior. Então, 7.500 mais 10%, mais 750 de multa, mais 10% de honorários, mais 1.500, 7.500 mais 1.500, a gente está falando em R$ 9.000. Aqueles 5.000 que eu lhe devia se transforma em R$ 9.000 rapidinho. Aí eu pego e fico enrolando o processo, fico fugindo do oficial de justiça, fico ocultando bens, fico apresentando impugnações protelatórias. E o tempo vai passando, 1, 2, 3 anos depois, aqueles R$ 9.000, logo já chega em 15, 16 mil. Aqueles R$ 5.000 que eu poderia ter pago lá no início, inflam, aumentam de tamanho 2, 3 vezes. E quanto mais o tempo passa, mais a dívida cresce. Então, essa cultura do o processo demora muito tempo, não vou pagar, farei o credor sofrer, isso tem um custo e isso tem uma consequência muito pesada. Comento outro comentário aqui. Olha só o que um outro inscrito aqui do canal falou. Não penhoram dos que lavam dinheiro neste Brasil. Com tanta lavagem de dinheiro no Brasil. Penhoram do trabalhador que às vezes passam por dificuldade financeira. Para que dá R$ 1.500 de salário mínimo? Olha só, nós temos aqui uma série de questões aqui. O salário mínimo. O pior, ao meu ver, e aí eu abro um parêntese, o pior não é o valor do salário mínimo, é o poder de compra da moeda. Cada vez mais nosso dinheiro vale menos. E por que ele vale menos? Porque os produtos têm um aumento de custo, em grande parte por conta da carga tributária. Mas não é esse o objeto do vídeo. Aqui a pessoa, por que penhoram do trabalhador, né, e não penhoram das pessoas que lavam dinheiro nesse Brasil? Você diria a mesma coisa se você fosse o credor? Tem muito credor pobre. Tem muitas pessoas que são pobres. Tem aquele cara que levou o calote depois de prestar um serviço na construção civil. Tem aquele cara que foi chamado para prestar algum serviço, para consertar alguma coisa, que trabalhou duro e não recebeu. Tem aquela pessoa que tem um pequeno comércio ali, que compra algum produto, vende com uma margem de lucro, e aí, por alguma razão qualquer, ela aceita vender fiado, né? Expressão antiga, ela vende para receber depois, ou algo parecido, e não consegue receber. Está lotado de situações de pessoas que moram num apartamento, têm uma renda insuficiente, e aí elas pegam e se mudam para a casa de algum parente, do filho, o filho da nora, coisa parecida, para alugar aquele imóvel que tem, para usar naquela renda de aluguel um complemento da sua aposentadoria. E depois levam calote, não conseguem receber, ficam morando amontoado com o filho e com a nora, na expectativa de ter um complemento de renda daquele aluguel, daquele apartamento que morava antes, e não consegue receber porque está levando calote. Aí, às vezes, é uma ação de despejo, o processo leva 1 ano, e depois não consegue receber, retomam o imóvel, mas não consegue receber o valor que deveria ter recebido. E aí, com isso, o que acontece? As pessoas perdem a confiança umas nas outras, e ao perder a confiança umas nas outras, a economia inteira desaquece. E aí vem, e é muito comum isso, mas só penhoram o dinheiro dos bens do pobre, do trabalhador, tinham que penhorar os bens dos políticos ladrões. Eu também acho que tem que penhorar os bens dos políticos ladrões. É óbvio que eu penso isso, todo mundo pensa isso, todo mundo de bem pensa isso. Mas isso não muda o fato de que aquela velhinha que foi morar com a nora e com o filho e alugou seu apartamento, que ela tem que receber o aluguel dela. Que aquela pessoa que vende produtos alimentícios, que comprou os insumos, fez aquele produto, que aquela senhora que vende doces e salgados para a festa, que comprou a matéria-prima, trabalhou, vendeu, ela tem que receber. E muitas vezes elas levam calote.
Então, esta mentalidade da inadimplência como justificável por conta dos problemas do devedor, isso gera um efeito, uma bola de neve muito ruim para a economia e acaba criando um efeito dominó. No meu vídeo, quando o devedor não tem bens, eu dou algumas dicas para os credores tentarem satisfazer os seus créditos. Mas o ideal seria que eles não precisassem fazer isso. O ideal seria que, para a sociedade, que os pagamentos, que o cumprimento das obrigações acontecessem natural e espontaneamente. Qual a sua opinião sobre tudo que eu falei nesse vídeo? Esse foi um vídeo mais reflexivo, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.